A gente vai conversar de assincronias ventilatórias, uma aula do final do nosso módulo, né? Porque a gente já passou pelas partes dos módulos e ele vai estar praticamente diretamente relacionado, porque não deixa de ser a interação paciente-ventilador. Então, a definição é um desacoplamento dessa relação. E aí, com diversos tipos de demandas não supridas ou pouco supridas. Fluxo, volume, pressão, ou algo relacionado ao paciente, como sedação. As consequências das assincronias é a necessidade de mais sedação, aumento do trabalho ventilatório e, consequentemente, danos musculares, problemas de ventilação por fusão por causa da consequência da lesão causada, a hiperessuflação dinâmica, que é a causa da lesão, e prolonga, consequentemente, também o tempo de ventilação mecânica e o tempo de UTI. Bom, falando sobre lesão por hiperdistensão. O estudo que o WL já brilhantemente falou, que fala sobre assimetria de expansibilidade relacionada ao fluxo de ar, já nos diz um dos motivos da gente falar de VIR relacionado a essa hiperdistensão. Então, com essa assimetria, essa preferência por área dependente primeiramente e depois lesiona e vai para as áreas não dependentes mais aeradas, a gente tem um início de lesão. E esse início da lesão leva a um extravasamento capilar que faz aquele engurgitamento que a gente sabe do interstício, causa o edema pulmonar, faz piora da troca gasosa e com a hipoxemia aumenta drive e por aumento drive por aumento de demanda central. E faz o que eles definiram como PSILI, que é a indução da lesão pulmonar. Primariamente foi dito sobre essa hiperinsuflação e lesão e depois não definiram como seria essa fisiopatologia da PSILI. Aí depois veio esse segundo estudo que definiu essa fisiopatologia. Primeiro estudo, segundo estudo. Então, as assincronias causam VIR? Sim, principalmente pelo ar que não sai, que esse air stacking, que, por exemplo, pode ser causado por um duplo disparo, que é uma sincronia comum que a gente vai conversar. E aí, aumenta a driving pressure, faz ciclos com pressões altas e taquipneia. E os últimos estudos trazem a driving pressure e a taquipneia como os principais causadores de lesão pelo efeito que tem no mechanical power. Você aumenta o mechanical power. Primariamente, um estudo colocou todos os fatores do mechanical power como se fosse numa quantificação para ver o que mais causava lesão. Eles fizeram como se fosse um poliedro, e por isso o primeiro tema da aula. E não tinha definido entre driving pressure, taquipneia, a frequência respiratória, na verdade, o que estaria mais relacionado, ou volume corrente, por exemplo. E aí o Amato e o Ari Serpaneto fizeram um estudo de revisão entre outros estudos relacionados ao mechanical power e dividiram os dados com a estática, a dinâmica e a resistência, mas isso aqui mais a título de explicação, e depois quantificaram o que mais estava relacionado à mortalidade. Quando eles tiveram um N de 4.549 pessoas, que foi bastante significativo relacionado aos estudos que eles buscaram, e colocaram nesse gráfico o que estaria mais relacionado à mortalidade, que seria a driving pressure e a frequência respiratória. Fizeram também a análise do volume corrente, que não demonstrou tanta gravidade quanto a driving pressure e a frequência respiratória. No final, ele colocou esses dois num gráfico só, ali sobre a ascensão dos dois valores e o quanto isso interferiria, o quanto estaria mais grave. Aqui nesse, eu esqueci de falar, perdão, ele colocou os números aqui e o quanto estaria aumentando a mortalidade. Aqui com uma frequência, um driving pressure de 8 e lá a última variável com uma driving pressure em torno de 24. E ali na frequência respiratória começando com 15 e terminando com 35. Progressivamente aumentou a mortalidade. O que eles entenderam como grave de assincronia? Que mais de 10% de índice de assincronia já estaria agravando o prognóstico do paciente.
O índice de assincronia é o número de eventos com o número total de ciclos vezes 100. Há uma dificuldade que foi relatada em todas as referências que eu li em quantificar as assincronias, porque a gente visualiza as assincronias e as corrige assim que a gente visualiza. Acontece que nem sempre a gente está visualizando o painel do ventilador mecânico. O que eles estão trazendo como realidade, o que estão buscando, são softwares que fazem essa contagem para que a gente, mesmo não olhando, sabendo o que aconteceu, já corrija o dado que pode ser corrigido de acordo com a sincronia identificada. Há alguns ventiladores já com software de quantificação, não é o nosso caso, nunca vi a gente quantificar isso com o próprio ventilador. Mas isso está sendo implementado. E já tem estudo comprovando a eficácia, até porque já tem como comprovar que mais de 10% aumenta a mortalidade. O tipo de assincronias são assincronias de disparo, fluxo e ciclagem. A gente vai falar das principais, mas elas se interligam. Disparo ineficaz, autodisparo, duplo disparo, disparo reverso, fluxo ineficiente ou excessivo e ciclagens precoces e tardias. Primeiramente, o disparo inefetivo. Pacientes com DPOC, PSV alto, volume corrente alta, sensibilidade inadequada, e aí vai ser o nosso foco de conduta. Fraqueza muscular, drive respiratório inibido, alto PIP e vazamento são preditivos de poder fazer disparo inefetivo. No primeiro gráfico a gente vê provavelmente um problema de sensibilidade. Há um esforço respiratório que não gerou um ciclo ventilatório. Aqui o problema é de vazamento, então a gente não atinge o zero que vai entender o esforço. E lá é uma auto-PIP, onde mesmo tendo esforço, a auto-PIP faz com que não chegue no nível que a gente quer que faça o disparo. Então, o que a gente vai ter como foco de tratamento é ajuste de sensibilidade e diminuição do tempo INS. O autodisparo é quando o ventilador é enganado por algum movimento que faz diversos disparos consecutivos. Aqui dá dois exemplos, que é o vazamento, que a gente consegue corrigir revisando o circuito, e a oscilação do fluxo por batimento cardíaco. Aqui uma sensibilidade muito alta, por exemplo, vai gerar com o batimento cardíaco um ciclo ventilatório. Novamente, é o entorno da sensibilidade, a correção de vazamento e remoção de condensado, porque isso faz como se fosse um tremor do circuito. O duplo disparo é quando há dois ciclos consecutivos para um esforço muscular, geralmente por causa de tempo neural maior do que o que a gente está ofertando de tempo INS. Aí na curva a gente vai ver na curva de volume um volume sobreposto, na curva de fluxo duas curvas de fluxo com um só ciclo mandatório, né, no caso. E aqui a gente consegue ver o tamanho do tempo neural, que seria o esforço do paciente fazendo os dois disparos. Logo, a gente teria que, se ele já está demandando, a gente tem um tempo neural maior, aumentar o tempo INS ou diminuir a porcentagem de defluxo para ciclagem. Uma alternativa é manter o paciente em PCV, porque aí o fluxo fica livre. Não tão livre assim, mas livre. O disparo reverso, e esse para mim é o mais complexo. Quando o esforço muscular inspiratório do paciente decorre de mecanismos reflexos deflagrados pela insuflação mecânica. Praticamente é tudo relacionado ao ventilador. E acho que é a sincronia que é mais ventilador do que ventilador-paciente para mim. E aí o que a gente pode fazer é a redução da sedação. Justamente por isso. O jornal de pneumologia, que é uma das referências que eu usei para essa aula, ele traz em esquemas, na verdade em tabelas, a sincronia com a estratégia terapêutica. E aí ele fala qual o tipo de paciente que é mais preditor de cada um. Eu coloquei no fim, apesar de ter colocado
apesar de ter colocado em cada slide o que a gente pode mexer no ventilador para ajustar, porque não deixa de ser um resumo. Agora, com as assincronias de fluxo, o fluxo ineficiente. O fluxo recebido pelo paciente é inferior à demanda do paciente. E como o fluxo é ajustado pelo operador, nesse caso, geralmente acontece em VCV, porque é um fluxo determinado para aquele volume e o paciente está demandando mais. Um ajuste breve seria passar para PCV. Aqui dá para ver a demanda de fluxo. Principalmente, eu acho que nessa curva e na curva que parece uma sobreposição, são as melhores para ver. A curva de pressão demandando mais. Então, a gente pode aumentar o fluxo INS ou passar para PSV ou PCV, dependendo do paciente. O fluxo excessivo parece, inclusive, uma onda contrária ao fluxo... menor fluxo insuficiente. Que você tem uma demanda inicial maior do que o que você oferece. É isso. Eu falei certo ou troquei? Falei trocado, né? O fluxo excessivo ocorre pela oferta exagerada de fluxo INS, que ele demonstra no início. O melhor ajuste para isso seria o rise time. A gente aumenta o rise time por causa desse fluxo, aí reduz a pressão, se PCV ou PSV, e diminui o fluxo INS. Acho que é a cara do rise time esse ajuste, né? Eles chamam de overshoot. Ele não volta. Quanto a fluxo, aí mais uma vez parte da tabela do Jornal Brasileiro de Pneumologia. Mais uma vez, relacionado a fluxo, acho que o melhor modo seria o controlado por pressão ou o ajuste de INS. Ciclagem precoce. E aí eles reiteram várias vezes que é mais o paciente DPOC, porque esse paciente aprisiona mais ar. O ventilador termina o fluxo inspiratório antes do desejado pelo paciente, porque ele insufla. Aí, aumento de tempo INS e PCV e diminuição de fluxo INS e o aumento de volume corrente. Aqui reduzindo, ele começa a ajustar a curva de IS. Mas essa é importante. Porque devia estar chegando até o final. E a ciclagem tardia. O ventilador oferta um ciclo com tempo expiratório mais longo do que o desejado pelo paciente. E aí sobra, a curva ela começa a ficar arrastada. O tempo neural é menor do que o tempo de ciclagem. Aí, para cada modo, no volume corrente, aumentar o fluxo inspiratório, no PCV, reduzir o tempo inspiratório e no PSV, reduzir o percentual. Da mesma forma que o outro, a ciclagem é de foco de tempo INS e percentual. Do critério de ciclagem, no caso. Ou aumentar a pressão de suporte. Basicamente isso. Esse é o nome.